Vamos fazer mais uma? O que que diz aqui essa outra questão? Ele fala o seguinte: o processo de fissão nuclear possui alguns passos em comum, independente do elemento envolvido. Ordene as frases abaixo ou a seguir, né, acompanhando a sequência na qual esse fenômeno ocorre, tá? Então, aqui está falando de fissão nuclear e não fusão, tá? Então, a fissão, lembra, é a quebra do átomo, né? Quebra do núcleo do átomo, para ser preciso. Então, qual que é a ordem aqui que a gente tem que colocar, né? Então, aqui ele fala o elemento torna-se mais instável devido à partícula, bom, não deve ser esse o começo. O nêutron, ou partícula semelhante, é emitido colidindo com um elemento pesado, como urânio pode ser, um bom começo. A instabilidade do núcleo atômico em questão separa-se, aí a partícula emitidas pelo núcleo instável choca-se, e aqui o processo se repete, tá? Então, qual que seria aqui a ordem, né, conforme aqui o problema tá apontando para a gente? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que deixar o núcleo instável. Para deixar o núcleo instável, a gente tem que mandar alguma coisa lá para dentro do núcleo, né? Então, a gente manda um nêutron, né, que não tem carga elétrica, então ele vai entrar sem nenhum problema, né? Porque ele não tem carga elétrica, e aí deixando, no caso, o núcleo instável, né? E aí o elemento torna-se instável, né? Porque entrou um objeto lá, né? Deixando, mudando, né, a composição desse núcleo, né? Tornando ele instável, no caso, né? Então, a instabilidade do núcleo atômico em questão separa-o em outros elementos mais leves e, ao mesmo tempo, que emite outras partículas, no caso, tá? E aí, como ele emitiu partículas, então tem que ser essa ordem, né? Então, as partículas emitidas pelo núcleo instável chocam-se com outros núcleos semelhantes e o processo se repete, né? Então, aqui eu esqueci o último, vai ser esse cara aqui. Aí o processo se repete até que tenha ocorrido em todos os núcleos em um fenômeno chamado de reação em cadeia, né? Então, a sequência aqui seria basicamente para que ocorra aí a fissão nuclear. Tranquilo, né?